Você assistiu The Last Dance, ou Arremesso Final, série que a Netflix lançou em 2020 sobre o Chicago Bulls do Michael Jordan? Se você não viu, eu recomendo muito essa série, porque ela traz vários ensinamentos sobre liderança, sobre trabalho em equipe. E o centro dela é destacar o último ano do grande time do Chicago Bulls, entre 96 e 97, que foi a última temporada que eles se sagraram campeões. E a série, como não podia deixar de ser, ela gira em torno do Michael Jordan, que para muitos foi o maior jogador de basquete de todos os tempos. Você deve estar olhando aqui numa imagem uma foto que tem o Michael Jordan e o Kobe Bryant, que foi um grande ícone também do basquete, que faleceu recentemente. Vou fazer uma pergunta, né? Por mais que você não conheça basquete, se arrisca aí para responder para mim. Você sabe qual dos dois marcou 100 pontos em uma única partida? Você sabe qual foi? Se você respondeu o Michael Jordan, errou, porque o máximo de pontos que o Michael Jordan fez num jogo foi 69. Ah, Derli, então foi o Kobe Bryant. Também não, ele fez 81. Nenhum deles. Até hoje, só um atleta de basquete fez 100 pontos em uma partida da NBA. E o nome dele é Wilt Chamberlain. Provavelmente você nunca ouviu falar dele, claro, porque ele fez esses 100 pontos lá na temporada de 1961 a 1962. Ele era um jogador do Philadelphia Warriors. E nessa temporada, ele teve um desempenho extraordinário. Ele fez 4.029 pontos. Só para você ter uma noção, ter um comparativo, o máximo que o Jordan fez foi pouco mais de 3.000. E por que o Chamberlain ele tá na nossa conversa aqui sobre educação financeira? Agora você vai entender. O Chamberlain ele tinha um defeito muito sério para um atleta do nível dele. Ele errava muitos lances livres. Lance livre, né? Aquela falta que o jogador sofre dentro do garrafão, aí ele tem direito a fazer arremessos. Os arremessos que o Chamberlain fazia, ele tinha um aproveitamento de 40% nos lances livres. Até que um técnico sugeriu que ele arremessasse os lances livres, não da maneira tradicional de cima, como os atletas da NBA e de outras ligas fazem, mas que ele usasse o famoso arremesso da vovó, que você deve estar vendo a imagem aí do lado. O arremesso da vovó, ele se caracteriza pelo atleta pegar a bola na linha da cintura e jogar ela de cima para baixo. E olha o que aconteceu nessa temporada. O Chamberlain, ele saiu de um aproveitamento de 40% nos lances livres para 87%. Isso ajudou muito naquele número final de mais de 4.000 pontos que ele fez entre 61 e 62 que eu mencionei antes. E aí você deve estar pensando assim, nossa, Derli, então esse cara, ele achou uma solução super incrível para um problema, para uma deficiência técnica que ele tinha, ele ficou muito feliz com isso. Não foi o caso. O Chamberlain, ele na temporada seguinte, ele parou de fazer o arremesso da vovó. Por quê? Porque ele disse que era patético, porque ele se sentia ridículo. E para usar uma palavra que ele mesmo colocou na sua biografia, ele se sentia, aspas, feminino fazendo isso. Ele parou de usar o arremesso da vovó, voltou a usar a técnica que a maioria dos atletas usa por causa da pressão social, por causa da chacota que os outros faziam dele. Resultado, ele acabou tendo um desempenho pior do que ele teve enquanto ele fazia o arremesso da vovó. Qual é a moral da história aqui? A moral da história é a seguinte, pessoal. É que viver abaixo do seu potencial é um preço muito alto a pagar só porque você quer a aprovação alheia. Quando você começar a falar sobre educação financeira, quando você começar a conduzir a sua vida dentro de uma lógica de poupança, de investimento, vai ter muita gente que vai rir de você. Vai muita gente que vai achar que isso é uma coisa tola, que isso é uma coisa boba, como fizeram lá com o Chamberlain, em 62, em 63. Porém, o que eu espero?
Eu espero que você tenha uma postura diferente da dele. Eu espero que você pense no que é melhor para você, no que é melhor para o seu desempenho, no que é melhor para o seu futuro e deixe de lado essas vozes que vão dizer para você que falar em dinheiro, falar em educação financeira é algo para quem tem muito patrimônio, é algo para quem tem uma capacidade intelectual acima da média. Não, isso é importante, isso é necessário para qualquer pessoa. E aliás, quanto menos grana você tiver, mais você precisa entender de educação financeira, porque o seu patrimônio é menor para administrar e a sua massa para multiplicar, ela é mais reduzida. E aí a gente entra num outro ponto que envolve um conceito que ele é muito utilizado em educação financeira, que é a reserva de emergência. Provavelmente você já ouviu falar e eu não vou contar nenhuma novidade para você aqui, né? A reserva de emergência é um valor, é uma quantia que a pessoa ou uma família deve ter para suprir as suas necessidades básicas por um prazo de 3 a 12 meses. Vai ter livro que vai mencionar de 3 a 6, outros vão falar de 3 a 12, mas no geral é um valor, é uma quantia que você não mexe por nada, que vai proporcionar uma segurança financeira para a sua família em meio a uma instabilidade, que pode ser financeira, como a perda de um emprego, ou mesmo até um problema de saúde. Então todo mundo sabe da existência do conceito de reserva de emergência, todo mundo já ouviu falar desse maldito termo. Então por que a maioria das pessoas não faz isso? Por que a maioria das pessoas, por exemplo, quando juntam um primeiro valor que poderia significar essa segurança para ela, troca isso pela entrada em um carro de luxo? Daí, como assim, troca a sua reserva de emergência pela entrada num carro de luxo? Sim. Muitas vezes você vê uma pessoa que ela junta 60, 70 mil reais, que seria suficiente para ela assegurar as necessidades básicas da sua família por 6 meses ou até mais, e ela pega essa grana, se descapitaliza totalmente e compra um veículo. Ou dá de entrada num veículo e financia o resto. O que essa pessoa está fazendo quando ela toma essa decisão? Ela está trocando um ativo por um passivo. Tem um livro bem legal que vale a pena fazer a referência para vocês, que é um livro de introdução à educação financeira, que é Pai Rico, Pai Pobre, que eu acho que também você conhece ou ouviu falar nele. Lá no Pai Rico, Pai Pobre, o autor fala que um ativo é tudo que traz dinheiro para você. Um passivo é tudo que traz gasto para você. É muito simples a dicotomia, a diferenciação dos dois termos, não é verdade? Então, quando eu falo num ativo, se você tivesse esses 60, 70 mil reais da sua reserva de emergência numa aplicação com baixíssimo risco, isso poderia render tranquilamente para você mais de 10% por ano. Agora, quando você troca esse valor da reserva de emergência por um veículo, você está adquirindo um passivo. Você está trazendo algo para a sua vida que vai trazer prejuízo econômico, prejuízo financeiro. Por quê? Porque o carro tem uma depreciação, porque o carro tem custos com manutenção, com seguro, com IPVA. E a conclusão aqui é óbvia. Você traz um elemento custoso e abre mão de um elemento que traria segurança, traria tranquilidade para você e para sua família. E o mais incrível, pessoal, é que boa parte dos carros de luxo, e aqui eu estou falando de BMW, Porsche, Jaguar, eles são vendidos de forma financiada, o que é mais inacreditável ainda. Então, não bastasse o sujeito adquirir esse passivo, ele compra com dinheiro que ele não tem. E isso acaba levando a um processo de destruição patrimonial dele no médio prazo, como a gente vai ver mais à frente. Então, não quebre o seu porquinho, não gaste a sua reserva de emergência para adquirir um bem material que muitas vezes você nem compra porque quer. Você compra para agradar os outros, para aparecer para os outros. Mudando um pouco de tópico, mas começando com uma outra série também, começando a falar sobre uma outra série, você assistiu O Gambito da Rainha? O Gambito da Rainha foi uma série que a Netflix também lançou em 2020. Tem aqui uma imagem do lado para você ver, né? Assista, é muito divertida a série, inclusive, né? Ela conta a história de uma jovem que era órfã,
morava num orfanato nos anos 50, durante a Guerra Fria nos Estados Unidos, e ela encontrou algumas pessoas que ensinaram o xadrez, que lhe ensinaram o xadrez, e aí você assiste a série lá e vai descobrir que ela vira uma grande enxadrezista mundo afora. Por que eu tô te falando dessa série? Para te contar que o xadrez, um dos centros da origem dele foi a Pérsia Antiga. A Pérsia Antiga, que formou um império gigantesco com partes da África, a maior parte do Oriente Médio, e o centro desse império estava no Irã. E conta a história que um rei da Pérsia se apaixonou pelo jogo do xadrez, que havia sido levado até esse estado por meio de um conselheiro do monarca que havia visitado a Índia. E muito empolgado com o xadrez, com o jogo, ele decidiu dar um prêmio, dar um valor para esse conselheiro que tinha lhe apresentado o xadrez. Ele ofereceu terras, ele ofereceu gado, ele ofereceu palácios, mas o conselheiro humildemente disse que só queria 1 grão de trigo para cada casa do tabuleiro e que esse grão de trigo ele fosse dobrando conforme as casas forem passando. Então, explicando isso para você de uma forma mais clara. A primeira casa, 1 grão de trigo. A segunda casa, 2 grãos de trigo. A terceira casa, 4 grãos de trigo. E assim sucessivamente. Lembre-se, o tabuleiro tem 64 casas. O que aconteceu na 25ª casa? Você sabe quantos grãos tinha lá? 16,8 milhões. E na 26ª, na casa 26, você sabe quantos? 33,6 milhões. Vamos aumentar um pouco para a 41ª casa, casa 41, 1,1 trilhão de grãos. Casa 42, 2,2 trilhões de grãos. E no final, na casa 64, quantos grãos de trigo o conselheiro teria que receber do rei persa? 18,5 quintilhões de grãos. Você não entendeu errado, é quintilhões mesmo. Tem trilhão, quadrilhão e quintilhão. Você sabe o tamanho disso? Isso equivale a 125 anos da produção mundial de trigo atual. Eu não sei o que o rei fez depois que descobriu isso, né? Depois que ele aceitou essa proposta. Mas qual é a lição para nós aqui? A nossa cabeça, o nosso cérebro, ele pensa de forma linear. A gente não entende o poder dos juros compostos. E como a gente não entende o poder dos juros compostos, a gente acaba muitas vezes usando eles contra nós, fazendo esses vários financiamentos, pegando esses vários empréstimos bancários, o que no médio e longo prazo faz uma enorme diferença para a gente. Então, moral da história, cuidado com financiamentos bancários, com empréstimos bancários, preserve a sua reserva de emergência, porque não há carro que pague a sua tranquilidade de ter uma grana de 6, 7, 8 meses das necessidades básicas da sua família guardada, bem investida, com uma boa rentabilidade. Beleza? Até a próxima, pessoal.